Todo mundo ama ter hora de entrar no trabalho, né? Não, isso a gente não ama muito não, porque a gente quer já um pouquinho atrasado. Mas a gente quer ter hora de sair, né? Sim, com certeza. Então, se você sai às 5, quando é 5 para as 5, você já tá ali, ó, Contando no os movimento. minutos. Aí o problema é que às vezes você vai ficando lá até às 6, até às 7. Quando você vê, você faz hora extra, né? Sim. Às vezes não é nem hora extra, porque não pagam você a mais que você trabalha. Sim. E quando a gente pensa em direito trabalhista aqui no programa, a gente sempre convida o Dr. Matheus, que sabe muito, na verdade, a nossa referência aqui, para ajudar você em casa também com essas dúvidas, que a gente recebe bastante, né? E ele está aqui ao vivo com a gente. Que bom. Tudo bom, Bom doutor? dia, doutor. Bom dia. Obrigado, bom dia. Obrigado pelo convite, mais esse café, esse bate-papo. Muito obrigado. Para falar de hora extra, né, doutor? Porque, assim, vamos entender primeiro o que é hora extra. Vamos lá. Sim, para entender o que é hora extra, a gente precisa saber, né? Hora extra, a gente precisa entender o que é a hora ordinária de trabalho, né? E para entender sobre a hora ordinária, a gente tem que lembrar um pouquinho da história. Então, lá atrás, quando o trabalho ele era feito no campo, né? O trabalho era limitado à luz do dia. Era o trabalho de sol a sol. E com a Revolução Industrial, que o trabalho foi levado para a cidade, esse limitador do campo acabou. Então precisou o Estado enquanto nação, colocar esse limite, que era um limite natural, colocar um limite para essa hora normal de trabalho, a chamada hora ordinária de trabalho. Porque o trabalho, quando foi do campo para a cidade, passou a ser excessivo. Então os trabalhadores, que já não tinham mais o limite natural do sol, passaram a trabalhar 17, 18, 19, até 20 horas por dia. Então precisou a norma regulamentar essa questão e colocar um limite nessa norma. O limite, inclusive, geral hoje varia de categoria para categoria. O limite que nós temos ordinário de trabalho hoje é de 8 horas diárias ou 44 horas semanais. Tudo aquilo que excede o limite ordinário é o limite extraordinário, é a hora extraordinária, a hora extra. Por isso que é a hora extra. E doutor, então a lei que vai definir o período correto que a pessoa tem que ficar no trabalho, como é que funciona? Essa lei. Isso, na verdade, são normas. Por que eu falo norma? Porque não é só a lei. E existe uma diferença aí por categoria. Esse limite ordinário de trabalho, ele tem em consideração o tipo de trabalho, né? E o que ele causa até um desgaste da saúde. Quando a gente volta de limite ordinário, a gente fala de 8 horas. Por que 8 horas? Porque chegou a essas 8 horas. Né? O dia tem 24 horas, então o dia dividido por 3 seria 8 horas de trabalho, 8 horas de sono ou descanso e 8 horas para que se realizasse outras atividades. Mas existem categorias que são um pouco diferentes. Então tem categorias que o trabalho é muito pesado e que não se justifica um trabalho de 8 horas. Sim. E outra que tem uma peculiaridade que você pode até estender um pouquinho mais essa hora ordinária. Mas quem dá esse limite não é só a lei e também as convenções coletivas, normas coletivas de trabalho. Por quê? Porque quando se trata de categoria, não dá para a lei ficar traçando. O porteiro vai ter isso, o faxineiro vai ter essa hora. Então, os sindicatos de classe, eles se reúnem e traçam esse limite ordinário e como será efetuado o pagamento de eventual hora extraordinária de trabalho. Doutor, agora tem alguns que são, por exemplo, eu sei que eu acho que telefonista, telemarketing, se eu não me engano, é 4 horas? É isso, 6 horas. 6 horas, 6 né? horas. Aí, de repente, surge uma oportunidade da pessoa trabalhar um pouquinho mais, né? Pela empresa mesmo que está precisando de mais. Tem que ter uma negociação, esse pouquinho mais já entra como hora extra ou tem como a empresa negociar com o funcionário e estender? Vamos lá. Então tá. A hora ordinária tem um valor e a hora extraordinária, em tese, tem um valor adicional, que são as horas extras. Tá. Mas hoje é permitido convenções entre patrão e empregado, e até embasado em convenções coletivas, que permitem o chamado banco de horas. Então, fica num sistema de crédito e débito dessas horas, de modo que uma hora extra num dia pode ser compensada com folgas em outros dias. Entendi. Então, a pessoa que faz as horas extras, ela acumula aquela hora no banco de horas e pode ser gozado em outro tempo. Então, quando existe banco de horas, em geral, não há o pagamento das horas extras. Porque existe também umas regrinhas para esse banco de horas que varia de categoria para categoria. E é bem complicado quando a gente está falando aqui que tem todas as categorias nos ouvindo, e a gente traçar e limitar isso daí, porque varia de categoria para categoria e vem tudo naquilo que a gente sempre fala, né? É bom procurar um advogado, esclarecer, caso tenha alguma dúvida, para saber
a minha categoria, qual é a minha hora ordinária, qual a minha hora extraordinária. Eu posso fazer banco de horas? Eu não posso? Eu devo receber um percentual sobre essas horas extras? Se sim, 50%, 60%, 100%? Então, isso varia de acordo com a categoria profissional, atividade local. Porque tem também a hora extra noturna, né? Como que é? Quando Adicional noturno. Adicional noturno. Isso, assim, quando eu falei que tem essa questão de saúde, é óbvio também que o ser humano é um ser diurno. Então, o trabalho noturno ele é um pouco mais pesado que o trabalho diurno. Então, para aqueles que trabalham das 10 da manhã às 6 da manhã, eles têm que receber um adicional noturno. Esse adicional noturno é mínimo de 20%. Por que mínimo? Porque também tem convenções que estipulam um percentual maior. Então, sempre que foge um pouquinho do que é da natureza humana, então um excesso de trabalho, ou um trabalho noturno, ou um trabalho perigoso, que já tratamos aqui, um trabalho insalubre, tem direito a um adicional para compensar esse tipo de trabalho. Agora, se a pessoa... Vou falar do banco de horas de novo, que eu fiquei aqui pensando, né, gente? A gente trabalha para ter dinheiro, né? A gente não trabalha para ter hora. Que adianta ter 1 milhão de horas no banco de horas e não ter R$1 no bolso. Tem um limite para o banco de horas? Tem. E esse limite também varia de acordo com convenções coletivas, né? O banco de horas, ele serve para muita gente também. Tem muita gente que até prefere o banco de horas. Porque ele pode... Isso, ele pode folgar, às vezes emendar um feriado que a empresa... Eu prefiro dinheiro, tá, gente? Eu quero ter dinheiro para pagar a conta. Você trabalha demais. Você está aqui de segunda a sábado. Graças a Deus. Tá fazendo hora extra. Porque pensa comigo, eu não vou conseguir pagar a conta de luz com um banco de horas. Na hora que você falou, eu falei, nossa, o banco de horas do Lucas está explodindo. Tô riquíssimo. Tá com crédito. Vou tirar meses de férias. Tempo é dinheiro. É verdade, né? Faz sentido. Mas sim, existem limites, sim, tá? Limites tanto da prorrogação dessa jornada, quanto de acúmulo dessas horas. E que você tem que gozar essas horas, ou seja, você tem que gozar desse banco de horas no limite de tempo também, senão ele é convertido em horas extras. E a pessoa dispensada tem um banco de horas, recebe como extra também. Excelente. Como o doutor falou, cada categoria, cada sindicato vai decidir o horário, né? É legal você conhecer também, acho que isso é muito importante, mas se você tiver alguma dúvida específica, é legal você conversar com o doutor, até como prestação de serviço, vou passar o o Instagram dele, que é ADV, de advogado, Matheus, com TH, lembrando, Pereira. Então, ADV, Matheus Pereira, pode mandar mensagem para o doutor, também tirar suas dúvidas por lá, ou mandar também no nosso WhatsApp, e a gente repassa para o doutor, responde aqui no programa. Doutor, obrigado, viu? Obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço.